já sabe, mais uma semana, mais uma entrevista, mais um Marquetando. Aqui, na Rede Alto Tietê, que eu tenho só que agradecer pelo espaço. Rede Alto Tietê que ainda não estava confidenciando para o convidado, ainda não expulsou a gente. Porque eu falei, não vai durar, é muita bagunça que a gente faz, mas aqui estamos, graças a você. A você que nos dá audiência, que nos assiste. Eu não vou ficar enrolando muito, porque parece que eu falo isso toda semana. Mas hoje o papo é muito mais sério e muito mais especial. Não vou enrolar, Vivi. Quem é o nosso convidado? Olá, você aí de casa que está nos assistindo pela NET, pela Claro ou pelo nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Hoje, nosso convidado, ele é pastor, escritor, professor e palestrante. Casado com a Érica há 22 anos. Pai do Luiz Gustavo, da Ana Júlia e da Mariana. Aos 25 anos, fundou a Igreja Cristã Mundial aqui em Suzano, a tão conhecida ICM. Mentor do curso Liderança no Modelo de Jesus. E também organizador da Festa das Águas aqui em Suzano. Seja muito bem-vindo, Bispo Júlio. Obrigado, privilégio estar aqui com vocês, participar desse tempo tão especial e dividir um pouquinho do conteúdo. Dividir tempo é sempre bom, compartilhar é melhor ainda. Tudo aquilo que a gente divide, na verdade, acaba multiplicando pra gente. Bispo. Posso chamar de bispo? Tranquilo? Pode chamar de bispo, pastor, você, Júlio, fique tranquilo, como se sentir à vontade. Esse é o grande problema, porque na hora de fazer o resumo ali da sua trajetória, tinha tanta coisa. Ficamos confusos. Ele é muito versátil, Rafa. Versátil, 1001 utilidades e foi difícil. Mas agora a nossa missão aqui é facilitar a vida não só de empreendedores, de empreendedoras, mas de pessoas que estão nos assistindo agora no canal 15527. Pode ser? Legal. Começar já daquele jeito, chutando a porta já. Bora. Como o nosso canal, né, o nosso programa é o programa do empreendedor, e eu tô aqui com um pastor. Queria perguntar, ser pastor é empreender? Eu vou usar uma passagem do Evangelho, que é a rara passagem que conta, a única passagem que conta sobre a adolescência e juventude de Jesus. Quando ele tinha por volta de 12 anos, ele vai a uma festa em Jerusalém. Maria e José perdem Jesus numa festa tumultuada com a multidão e vão encontrar ele dias depois. Olha só o caso na família de Jesus. Quando Maria encontra Jesus e fala, eu te procurei, a resposta de Jesus é a seguinte: você não sabia que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu pai? Olha como Jesus coloca a sua missão, estar cuidando dos negócios do meu pai. Toda missão é empreender, ou toda missão é um empreendimento. Então ser pastor, pregar o evangelho, transmitir uma mensagem, também é empreender. Que bacana. Eu falei, hoje vai ser uma aula, um show para você que está assistindo. Queria te perguntar, por que você fundou uma igreja? No caso, como a Vivi já trouxe, hoje a já famosa ICM, né? Por que não agregou a sua vontade de levar a palavra para as pessoas em uma outra igreja que já existia, que já estava em pleno trabalho e funcionamento na cidade ou na região? Essa pergunta é muito boa porque a gente pode esclarecer um pouco do que é igreja, né, no conceito. A gente tem a igreja instituição, e essa igreja instituição, ela tem um CNPJ, ela tem um registro, ela tem uma documentação, ela tem um estatuto. Mas existe a igreja comunidade. Então, quando eu penso numa instituição, ok, o que você falou tem sentido. Eu poderia me associar a qualquer instituição e ali estabelecer o trabalho, levar a mensagem. Mas a questão é que naquele momento nasce uma nova comunidade. E a comunidade ela tem uma identidade pessoal, a comunidade ela é a formação das pessoas que se uniram ali. Então eu costumo dizer o seguinte, igreja não se abre, igreja nasce. Se é um organismo vivo, eu não tenho como dizer assim, vou abrir. A gente pode abrir uma empresa, a gente pode abrir uma loja, por quê? Porque é uma instituição, né, legal. A igreja tem o seu lado de instituição legal e formal, mas ela é, antes de tudo, uma comunidade, ou seja, ela não é uma organização,
Ela é um organismo primeiro e depois a gente promove uma organização. A nossa história começou como? Um grupo de pessoas se reunindo numa garagem. Então eu costumo dizer que no começo a gente era aquela história de uma igreja muito engraçada, não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada. Então a gente começa numa garagem a se reunir um grupo. E esse grupo é um organismo, é uma comunidade viva, que depois se torna uma organização. Mas é por isso, somente por isso, que a gente não optou em seguir um caminho, a gente nasceu uma comunidade. Na garagem da sua residência? Na garagem da residência da minha mãe. Da sua mãe? Da minha mãe. Ela não ficava minha mãe e meu pai. meio louca assim? Não, meus pais, pelo contrário, sempre foram muito apoiadores do meu ministério. Então eu sempre tive muito apoio da família, muito apoio da esposa, muito apoio dos meus pais. Hoje conto com o apoio dos meus filhos, né? Todos integrados, participantes. Então é uma vida de família, né? De comunidade realmente. Chegaremos nesse assunto. Vamos lá. Família. Mas fica aí que a base, não sei se eu entendi certo, mas fica aqui. A base da igreja são as pessoas. O DNA da igreja são as pessoas. A igreja, né? A igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas. A melhor definição para a palavra igreja vem de uma palavra grega chamada eclésia. A palavra eclésia representa uma reunião de pessoas, ou seja, o que a gente está tendo aqui agora, ó, então um grupo de pessoas reunidas, isso aqui é uma eclésia. Isso aqui poderia ser chamado igreja nesse exato momento, porque é uma reunião de pessoas. Com o tempo, né, essa palavra grega passou a representar a reunião cristã. Mas a origem, a raiz dessa palavra é qualquer reunião de pessoas. Por isso, uma eclésia, uma igreja é uma reunião de pessoas. Bacana. Eu vou ficar até sem graça hoje aqui, porque ele fala tão bem, é tão certinho, que eu tô me sentindo mal aqui com meu caipirês aqui, tô ficando envergonhado. Não, a gente é suzanense, raiz. É suzanense. Pô. Raiz, pô. Suzanense raiz? Suzanense raiz. Raiz, né? Raiz, nascido na Santa Casa. Eu também, Santa Casa. Ô, Rafa, é verdade. pergunta se ele é tão raiz mesmo. Ele já fez Senai em Suzano? Não tava no escopo aqui, mas nos bastidores fez Senai. Olha, eu nasci na Santa Casa de Misericórdia, fui alfabetizado no Marcos Figueira, nadei na Lagoa Azul atrás do shopping, Vixe. aprendi a dirigir no campão da Festa do Peão. Tem mais raiz Nossa, que eu? não tem, realmente. Faltou uma coisa, não fez tiro de guerra. Não fiz tiro de guerra, só isso que faltou. Ó, tudo que ele fez, eu fiz também, mais o tiro de guerra. Mais o tiro de guerra, ok. Mais o tiro de Ganhou. guerra. Ganhei uma dele. Pesquisando um pouco sobre sua vida, tem uma palavra que ela aparece muito nas postagens, nos cultos, nas suas falas, que é vocação. Vocação. Que por sua vez, né, o senhor seguiu. O senhor tinha uma vocação, entendeu sua vocação, ou descobriu, vamos falar sobre isso, e seguiu. Por que as pessoas não seguem a sua vocação, falando de uma forma mais aberta para o empreendedor, para as pessoas que têm talentos? Aí me explica também, vocação e talento é a mesma coisa. Por que as pessoas não seguem, né, o que elas gostam de fazer, o que elas estão aí preparadas para fazer, de alma? Esse é um ponto que eu sou muito apaixonado, né? Vocês conseguiram identificar isso bem. Eu falo muito sobre vocação e tenho como missão de vida despertar a vocação nos outros. A palavra vocação, ela vem do latim vocare, né? Que é a mesma palavra para voz, para chamar, ou seja, alguém que está te chamando. A vocação é algo que te chama. E o privilégio de você poder seguir sua vocação é algo extraordinário. Eu penso que essa nossa geração que está vindo agora, ela tem, os nossos filhos, tem um privilégio que não pode ser desperdiçado. Quando eu penso na minha geração, na geração dos meus pais, a maioria seguiu o seu trabalho por causa daquilo que encontrou. Então muita gente foi assim, ó, meu pai foi metalúrgico. E por que meu pai foi metalúrgico? Porque ele escolheu ser metalúrgico? Não. Porque quando ele era menino, ele encontrou emprego numa metalúrgica. E lá ficou. E aí fez a vida. Então aí depois ele dali montou a própria metalúrgica, se tornou, né? Fez a vida assim. Você conhece, por exemplo, uma pessoa que trabalha no comércio, uma lojista, foi aquela menina que achou um emprego numa loja e fez sua carreira numa loja.
A geração que passou, ela teve essa coisa. O emprego que apareceu lhe deu a sua profissão. Aí agora a gente está vivendo uma outra geração. Uma geração que está podendo fazer a escolha. Né? Uma geração em que os pais prosperaram um pouco mais, uma geração em que os jovens, o adolescente começa a trabalhar um pouco mais tarde. Então ele tem uma opção de escolha. Mas é nesse momento que a nossa geração devia prestar atenção. E te falo por quê. Porque muitos estão escolhendo profissão por causa da remuneração. E aí ele é um profissional, às vezes até bem pago, bem posicionado, mas o que acontece? Aquela vocação, aquele vocare, aquela voz dentro dele de você não devia estar aqui. Eu conheci um médico que clinicou por 30 anos. Depois de 30 anos ele aposentou. Sabe o que ele foi fazer? Comprou um caminhão e foi ser caminhoneiro, porque a vida toda ele estava dentro de um consultório e lá dentro dele tinha uma voz que dizia: você nasceu para ser caminhoneiro, sua vida é ser caminhoneiro. E o que ele fez? Aposentou como médico, comprou um caminhão e foi rodar o Brasil. Tem muito disso, das pessoas buscarem essas profissões por remuneração, por dinheiro. E médico, por exemplo, uma baita profissão, assim, abençoada, iluminada, salvando vidas, e as pessoas buscam isso, mas às vezes é pela remuneração. E aí o que acontece? É uma armadilha, que você cai. Porque se o teu trabalho for só pela provisão financeira, acaba se tornando uma armadilha para você mesmo. Então, quando você tem hoje, essa geração que está vindo, tem a possibilidade de escolher algo que o satisfaça. Acho que a primeira opção não pode ser a financeira. Porque senão você pode até ter dinheiro, mas vai ser frustrado, vai faltar, sabe? Aí aquela coisa da segunda-feira, do cara acordar aquela segunda-feira ruim. Por quê? Vou ter que ir lá. Porque eu vou ter que ir lá. Ele pode até ter tido um final de semana legal, o dinheiro que ele ganhou pagou o churrasco, pagou o passeio, pagou a viagem, pagou o lazer, curtiu a família, a casa é boa, ele dormiu numa cama boa, num apartamento bom, numa casa boa, mas ele acorda para ir lá. Isso é um desafio grande hoje para as pessoas, de você poder conversar com o jovem e dar a ele a opção de fazer uma escolha. Vou te contar uma experiência, o Luiz está aqui, eu olhei para ele e lembrei. O meu filho, né, está aqui com a gente gravando, só para o pessoal que tá por trás da câmera aqui com a gente. E o Luiz é muito talentoso artisticamente, né? Sempre teve um dom para produzir essas coisas. E aí uma vez eu estava na praia, vi um cara no calçadão de Porto Seguro fazendo desenho, desenhando, fazendo caricatura, fazendo paisagem. E o Luiz estava ali acho que com uns 14, 15 anos, acho que na época, e me veio um pensamento: e se seu filho, com o dom que ele tem, que é um artista, né, de arte, decidisse viver num calçadão fazendo desenho? Como você se comportaria? Foi um choque para mim aquela reflexão. E aí eu comecei a pensar dois aspectos. Um do cara que quer mostrar para a sociedade: poxa, meu filho é formado nisso, meu filho é formado naquilo, meu filho conquistou isso, conquistou aquilo. É um pensamento que a gente tem hoje e que é uma tentação, é um bombardeio na cabeça de todo pai e de todo jovem que está agora tentando encontrar um caminho. Mas também comecei a pensar para o outro lado. Falei: e se esse cara, depois que ele fecha o caderninho dele, fez o trabalho dele aqui no calçadão aqui da praia, vai para casa, tem uma vida estável, segura, regular e é satisfeito e feliz? O que você escolheria para o seu filho? E essa é a grande sacada. É você poder escolher alguma coisa que te dê uma vida confortável, mas que te dê satisfação de realizar o que você faz. Fantástico. Fantástico, 1000 vezes fantástico. Não está no nosso script aqui, mas eu vou engatar uma pergunta aqui, porque as pessoas procuram trabalhos também que vão transformar a vida de outras pessoas. Mas eu sou de uma crença de que todo trabalho transforma de alguma maneira o mundo, as pessoas. Agora estou falando com um homem tão sábio. Isso procede? Eu estou certo? Eu estou errado? Acho que a grande medida do sucesso, se a gente for medir sucesso, o que aconteceu hoje? A gente está vendo uma geração que transformou sucesso em evidência, sucesso em audiência. Então quer dizer, eu tenho sucesso, quantos seguidores você tem, quantas pessoas estão inscritas no seu canal,
A gente mede o sucesso pela audiência. Quando o sucesso deve ser por efetividade, né? Eu sou efetivo, se eu sou efetivo eu tenho sucesso. Então pega um mecânico que hoje abriu sua oficina, o cara encostou com o carro aí, você resolveu o problema dele quando ele encostou o carro na sua oficina e ele está indo buscar o carro agora aí na sua oficina e você resolveu o problema dele, pô, ninguém sabe o teu nome, você não tem curtido, só sua mãe curte você no Instagram, não é? E o que acontece? Você não tem sucesso? A sua efetividade, o fato de você ser efetivo, ser eficaz, é o seu sucesso. O problema é que a gente transformou em audiência. Em audiência. Não, eu tenho sucesso se eu tenho fama, eu tenho sucesso se eu tenho audiência. Não, sucesso é efetividade, sucesso é eficácia. Você pode ser um completo desconhecido, mas naquilo que você oferece. Então, sucesso não é o que se acumula, não é o que você recebe. Sucesso é aquilo que você entrega. Então, a partir do momento que você entrega, e este é o grande segredo, é a entrega. Lê a definição de propósito e missão das maiores empresas do mundo. Pega aí, qualquer grande empresa, você vai notar uma coisa em comum. Todas as definições de propósito e missão estão relacionadas a oferecer. Você pega a empresa lá, oferecer ao cliente, proporcionar ao cliente. Ou seja, o que eles descobriram? Que é no que você entrega que reside o verdadeiro sucesso. Fantástico. Meu Deus do céu. Que isso, produção? Tá acabando já? Aí eu falo, eu tô pedindo aqui uns minutinhos a mais uns 30 assim pro programa, tem um programa de 1 hora, essas coisas. Rede Alto Tietê, dá uma força pra nós, porque os convidados são bons assim e o papo vai desenrolando. Bom, uma pergunta um pouco chata, talvez. Chata não, triste. Como foi trabalhar, ou como foi o coração, como foi a cabeça com os templos fechados nessa época de pandemia? Durante muitos meses não pôde se abrir a igreja. Agora, no momento que estamos gravando essa entrevista, as coisas estão estão melhorando. Voltou a ter uma abertura progressiva, né, com algumas restrições. Ao normal, de alguma maneira. Normal, né, para quem nos assiste. Como foi a cabeça, como foi o coração até, pela vocação, pelo amor ao que faz e pelas pessoas que sempre estão esperando pelos cultos, pelas palavras? Bom, a gente estabeleceu lá no começo da nossa conversa um ponto. A igreja não é o lugar, a igreja são as pessoas. Então a gente lança logo no primeiro dia, quando vem a notícia, né, do fechamento, das restrições, o seguinte tema: o templo fecha, a igreja não. Ou seja, a nossa reunião presencial é suspensa por um tempo, mas a nossa atividade como comunidade, ela não parou 1 minuto, ela não parou 1 dia. Durante os meses de fechamento, nós distribuímos mais de 30 toneladas de alimento. Nós atendemos mais de 10 mil pessoas via WhatsApp. Nós alcançamos quase 1 milhão de pessoas por meio de vídeos. Ou seja, durante todo esse período, a gente continuou fazendo a nossa missão. A gente distribuiu milhares de literaturas, a gente distribuiu produtos de conhecimento, de sabedoria, ou seja, as pessoas estavam em casa e continuavam sendo assistidas, atendidas, informadas, instruídas e algumas, em caso da necessidade, até alimentadas. Então a igreja continuou o seu processo, apenas suspendendo as reuniões presenciais. A gente já tinha uma estrutura boa para transmissão de culto online, então a gente fez a igreja chegar na casa das pessoas através dos nossos canais de YouTube, das nossas redes sociais. Foi um desafio grande, mas a gente manteve a igreja ativa, atuante, pulsante. O que a gente perdeu nesse tempo? Perdeu o abraço, perdeu o aperto de mão, perdeu o sorriso, mas eu tenho desafiado agora com o retorno, sorria com os olhos, né? Sorria sempre com os olhos. E as pessoas perguntam, como é que sorri com os olhos? Né? Eu falo, sorria por debaixo da máscara que os seus olhos vão mostrar para as pessoas. Então a gente perde um valor importante, que é o valor da reunião, da comunhão, da convivência, mas por outro lado a gente se tornou mais abrangente.
né? Então hoje, quando eu faço culto na igreja, eu tenho pessoas de todos os estados do Brasil acompanhando. Eu tenho pessoas da Europa, tenho pessoas da América. Cresceu. Que estão conectadas com a gente. Então a gente acabou crescendo. Então, para nós, esse tempo foi um tempo de crescimento. E aproveitando aqui o tema, né, que é para empreendedores, esse é o desafio. É quando surge. Então, eu sempre falo, o problema é o degrau que o líder está esperando. O problema é a oportunidade que você precisava para se destacar. Quando tudo está normal, todo mundo está igual. Quando o mercado está bom, está todo mundo ganhando. É na hora que tem uma virada que você se destaca, que você rompe, que você apresenta alguma coisa que alguém não está apresentando. Essa é a diferença do empreendedor. Eu costumo dizer que liderança é um remédio para tempo de crise. Toda vez que você vê uma crise mundial, uma crise numa empresa, numa corporação, qual o remédio? Liderança. Então, às vezes tem alguém agora assistindo a gente. Poxa, 2020 foi difícil, 2021 abre e fecha, você não tem certeza. Qual que é o ponto? Pega a liderança do teu negócio, pega a liderança do teu projeto e faça a diferença. Vai aparecer. Você quer dica maior do que essa? De ir pra cima, de ser liderança? Não tem. Eu gostei da dica que o senhor também deu, que é assista o nosso programa. Já gostei, ele fez um merchan, Vivi, pra gente aqui. Não, ele foi incrível. E só para poder também finalizar o que ele tinha falado, né, sobre a fase da pandemia, ele não deixou de fazer a missão dele, que é entregar. Ele continuou entregando, levando conteúdo, né, levando esperança para milhares de famílias. Isso é incrível. É demais, é demais. Eu tenho que cortar a pergunta porque a gente vai desenrolando aqui, mas tem uma que eu não posso deixar de passar. Preciso ouvir o que é o modelo de liderança de Jesus. Porque a Viviane falou no começo, na sua apresentação, que você tinha um modelo de liderança de Jesus. E eu quero entender o que é para quem sabe aplicar. Ok. Bom, vamos lá. Bom, o modelo está testado e aprovado há 2000 anos. Eu estou estudando isso há 25 anos quase. E eu estou desde 2012 viajando o Brasil, aplicando seminários para isso. O que é a liderança no modelo de Jesus? Que é um seminário que eu compartilho em instituições, igrejas, em conferências pelo Brasil e até fora dele tive a oportunidade. É analisar o método de Jesus, liderando pessoas e replicá-lo, quer na igreja, quer na empresa, quer no departamento que você conduz. O método de liderança de Jesus, ele faz uma inversão. Ele tira o líder do topo e coloca o líder embaixo. Então eu costumo dizer que o líder deixa de ser o teto e ele passa a ser a base. Jesus nunca propôs ser o teto das pessoas, ele propôs ser a base. Ele disse dele mesmo, eu sou o alicerce, eu sou a rocha onde vocês se apoiam. Ou seja, eu sou o ponto de partida. Ele olhou para os seus discípulos e disse assim para eles, olha, vocês vão fazer o que eu fiz e vão fazer mais do que eu fiz. Então Jesus não se coloca como limite, que é o problema de muita liderança. Ó, o dia que você fizer como eu fiz, o dia que você chegar aonde eu cheguei. Não, Jesus ele coloca o seguinte, ó, eu cheguei onde cheguei e eu trouxe vocês para onde eu estou. Eu quero que vocês vão além do que eu fiz. Eu quero que vocês peguem do que eu fiz para frente. Esse é o modelo de liderança de Jesus. Ele diz assim, ó, no mundo comum, o menor serve o maior. Ele falou, no meu mundo, no meu reino, o maior é o que serve. Quanto mais você serve, maior você se torna. Ou seja, ele coloca a liderança associada ao serviço. Servir, eu digo que não é coisa de servo. Servir é coisa de gente nobre e resolvida. Porque uma vez que eu proponho a servi-lo, que eu me proponho a servir você ou servir qualquer outra pessoa, eu sei quem eu sou e eu não me sinto diminuído. Gente grande, com todas as aspas de mentira, gente grande de mentira, precisa fazer o outro menor. Então é aquele chefe que tem que fazer o outro menor, porque senão ele não é grande. Então ele é grande de mentira. Agora, gente grande de verdade pode fazer o outro maior, porque ele sabe quem é.
Tem uma passagem que para mim é das passagens mais lindas, que a maioria dos cristãos conhece, que é a passagem, né, conhecida até mais pelos católicos como o lava-pés, quando Jesus lava o pé dos seus discípulos, que todos conhecem. Naquele momento, o texto que introduz isso no Evangelho de João é muito interessante, porque João, antes de contar como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, João conta como Jesus estava naquele momento. Ele faz a descrição assim, ó, exatamente assim. Evangelho de João, capítulo 13, verso 3, ele diz assim, ó: sabendo Jesus que viera do Pai, ponto 1, que o Pai havia confiado em suas mãos todas as coisas, ponto 2, e que ele voltaria para o Pai, ponto 3. João, antes de dizer que Jesus lavou os pés, ele fala como Jesus estava. Jesus sabia de onde veio, Jesus sabia quem era naquele momento e Jesus sabia para onde ia. Sei de onde vim, sei quem sou, sei para onde vou. Naquela hora, Jesus é um ser humano 100% resolvido. Minha origem, minha posição e meu destino. Origem, posição e destino. O que a Bíblia diz? Tomando ele uma bacia e uma toalha, abaixou seus pés dos seus discípulos e começou a lavá-los. Quando você é resolvido, você não tem problema em servir. Você não se sente diminuído por servir o outro. É por isso que eu falo que prestar um serviço é para quem é nobre, para quem é resolvido. Em uma palavra, até para a gente seguir para o nosso game show, por que as pessoas têm uma dificuldade tão grande em servir? Há uma palavra, rapidinho? Falta de identidade. Quando eu sei quem sou, nada me diminui. Falta de identidade. Bom, é um papo que eu queria, já está convidado para voltar. Bom, antes da gente ir para o nosso game show, que é fazer o senhor tocar violão. Brincadeira, já falou que não toca o violão. O senhor tem pet em casa? Não. Não? Não. Gosta de pet? A dinâmica da nossa vida não rola tem o pet, como, né? Não tem como, então... Bispo não tem, mas você que está assistindo em casa, tem um pet, cachorrinho, gatinho, ou até um animalzinho diferente, vai passar aqui embaixo. Pet assistência. Planos preventivos para o seu melhor amigo, seu patudo, ou aquele pet que já faz parte da família. Planos preventivos com diversos benefícios em vida e também na hora da partida, na hora que ele não está mais com a gente, aquela colaboração, aquele conforto. É pet assistência. Para saber um pouquinho mais, tá passando aqui embaixo, você vai entender quando acessar lá. E eu garanto, eu confio. E agora, Vivi, vamos lá? Fato ou fake? Sobe a vinheta. Bom, chegou a hora do nosso game fato ou fake. Fato, se o que eu falar aqui for verdade. Fake, se for mentira. Preparado, pastor? Não estava, mas vamos lá. É fato ou fake que 70% das pessoas não confiam em seus chefes? Fato. Por quê? A gente tem uma grande batalha entre o egoísmo e o altruísmo. Quando a gente é egoísta, pensando só na gente, a gente começa sempre a estar na defensiva em detrimento do outro. Eu penso assim. Fato ou fake que o senhor é a favor da reabertura dos templos? Eu sou a favor. Fato. Fato ou fake que caráter é a virtude mais importante do homem? Fato. Fato ou fake que a fé tem limite? Fake. Fé ilimitada. Fato ou fake que Jesus foi o maior influencer que já existiu? Fato. Mudou a história antes e depois dele. Ninguém consegue preencher um cheque, um documento, sem lembrar de quantos anos fazem que ele passou na Terra. Exatamente. Fato ou fake que árvore que não dá fruto vira lenha? É fato. João capítulo 15. Eu não tenho nada a ver com essas perguntas. Não tenho nada a ver. Veio da Viviane. Ok. É isso aí, Vivi? É. Ele passou bem? Passou. Muito bem. Então tá bom. Então, Vi, você tem um recadinho final aí, uma palavrinha final pro bispo? Eu queria agradecer por aceitar o nosso convite, conseguir aí um espaço na sua agenda
para vir para o nosso programa, dar essa aula, essa injeção de ânimo, de motivação e principalmente de fé, não só, né, para nós da equipe, mas para quem está assistindo o programa. Muito obrigada, pastor. E aproveitando, já deixa aí as suas mídias sociais para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Sei também que teve lançamento de livro, a gente nem conseguiu. O homem é tão cheio de conteúdo que a gente nem conseguiu falar dos livros dele, que são fantásticos. Então, deixa suas mídias sociais aí. Bom, vamos lá. Me achar é fácil, sempre no Instagram, @JúlioVertulo, Facebook Júlio Vertulo, YouTube Júlio Vertulo ou Cristã Mundial TV, que é o da nossa igreja, que é o canal onde você pode assistir as minhas mensagens lá. Privilégio estar aqui, obrigado a vocês por abrir esse espaço pra gente. Eu fico muito feliz de receber o senhor. Fico feliz de saber que já tinha assistido o nosso programa. E fico triste, como a Vivi disse, que o tempo foi curto, foi pouco. Pulamos algumas perguntas aqui e ficamos assim, embasbacados, assim, com tanta sabedoria. Sempre com uma palavra sábia, sempre com uma passagem, sempre nos ensinando. E está convidado, mais uma vez, a retornar. Fechou? Está convidadíssimo a retornar. E obrigado você que está nos assistindo. As coisas estão retomando a uma normalidade. Os horários de funcionamento de comércio estão se estendendo. Os templos têm começado a abrir as portas. Restrição, mas com todo cuidado. Vamos devagar, não precisa ter pressa. Exatamente, esse é o nosso recado. Não é porque as coisas estão se estendendo, algumas possibilidades começam a ser reais, que você vai deixar de se cuidar. Então, use máscara, álcool em gel, evita aglomeração, vai sair para ir no mercado, não precisa ir a família inteira, e sempre se cuidando demais. Muitas vidas a gente tem perdido, infelizmente, e nós temos que nos cuidar. A vacina está chegando para todo mundo e em breve, aí sim, tudo vai se normalizar. Obrigado, Rede Alto Tietê, pela oportunidade, Marketando, Fênix Publicidade. Eu, Rafael Lázaro, encontro você, telespectador, todos os dias na Rede Alto Tietê, às 20 horas, mas toda segunda, com uma entrevista inédita. Já sabe, empreendedores, avante!